E, enfim, é, foi, tem sido um livro que está me rendendo muitos encontros. Eu até parei de divulgar ele, porque entre aspas, né? Porque ele, assim, em 2 meses, ele vendeu, sei lá, entre 300 e 400 cópias, mais ou menos, e eu imprimi 500 livros. E eu queria ter ele para quando começar a ter eventos físicos de novo, né? Talvez ano que vem, não sei, sem ter que fazer outra tiragem, né? E, enfim, foi um sucesso, assim, grande para um autor aí com público regional, né, e virtual e tal, e tem rendido uma série de participações em muitos eventos, e, em geral com feedback positivo. Depois eu vou falar um pouco, mas só para introduzir, né, algumas coisas que eu acho que esse livro tem de legal, além da questão, né, temática, diversidade formal, etc., é, é justamente ele ter sido publicado por acaso durante a pandemia, né? Ele até teve auxílio da Lei Aldir Blanc, inclusive o último poema, penúltimo, né? Ele fala do Aldir Blanc, que é um cara muito importante na minha formação, que é um letrista da música popular brasileira e tal, que deu o nome a essa lei de auxílio cultural, etc. E assim, uma das coisas que eu achei mais legal é que muita gente que leu e que gostou e que comprou, etc., é gente que não está acostumada a ler poesia, né? É gente que vê uma coisa ou outra minha na internet, me conhece de algum lugar, não sei, e, e não é uma pessoa que costuma, assim, eu acho isso muito legal, atingir um público que não é um público especialista, vamos falar assim. E o livro tem uma proposta interativa, que tem um QR Code, né, na orelha do livro. Vocês não pegaram ele fisicamente, né? Tem pouca gente que tem. Vou mostrar aqui. Fica na orelha, né? Vocês viram no PDF, mas esse aqui é o QR Code. E aí, você coloca ele. E aí ele te dá para um hiperlink ali com vários contatos e tal. E muita gente mandou foto e principalmente vídeos recitando poemas do livro, que foram publicados nas minhas redes e tal. E isso deu muito certo. Essa capa também foi um trabalho artístico assim, que me deixou muito feliz, que depois vocês podem falar melhor como é que vocês interpretaram a capa, o que vocês acharam e tal. E quem fez ela foi a mesma pessoa que fez as minhas tatuagens, que vocês já viram, né? Essa aqui, que é a Fernanda Lhama. Então, eu acho que esse livro tem muito essa pegada, né, de interação, de uma obra que não se acaba na sua própria leitura, justamente porque ela continua na internet, e os poemas musicados, os poemas recitados, eu acho que eles adquirem novas significações, né? Eu acho isso muito doido também. Porque quando eu vejo alguém lendo, parece que nem foi eu que escrevi, assim, parece que eu estou ouvindo pela primeira vez. Isso é muito massa. E eu sou uma pessoa muito defensora da poesia falada, por isso que eu gosto muito de recitar, gosto muito de fazer recital, de participar, de ouvir. E estou sempre falando, estou sempre pedindo para o pessoal recitar, tanto no contexto de sala de aula, quanto em eventos culturais, né, de forma geral. E isso acompanha o nosso grupo, né, que é o Grupo Lavas Poesia, que foi fundado em 2009, tem muitos anos já, né? E vocês tinham quantos anos em 2009? Né? A gente já tinha criado esse grupo para fazer recital e ter publicações independentes. Né? E a gente publicou uma série de livretos artesanais, tirando xerox, aí vendia nos eventos e tal. 5 anos, acho que é mais, né? Ah, não, vocês tinham 5 anos, né? Olha aí que loucura. E, enfim, já teve dissertação de mestrado que estudou as nossas escritas, né, as nossas publicações, inclusive a Juliana Pereira, que participou de uma mesa comigo no Inverno Cultural sábado agora, a gente fez uma mesa que chamou do Folhetim ao Touchscreen, Literatura e Mídias Digitais. E ela foi uma das que estudou no TCC da faculdade dela em Letras, na UFLA, e no mestrado dela na PUC Minas, estudando os nossos livros, os nossos escritos e tal. Teve iniciação científica, teve um monte de coisa. Já é legal também despertar esse interesse aí dentro do mundo acadêmico e ter esse trânsito aí com as redes sociais, com as mídias digitais e com outras linguagens, como a música e como a própria música eletrônica, né? Teve uma versão que foi musicalizada, que é mais psicodélica e tal. Enfim, só para dar uma introduzida. Então vou falando, caso alguém tiver pergunta também pode fazer.
E eu vou passando a palavra para vocês falarem suas impressões e lerem um poema e tal. E a gente vai conversando. Pode ser? Aline, quer tomar a palavra aí, então, para a gente manter a sequência? Vamos quebrar aí, né, os padrões hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. É uma alegria muito grande, né, estar aqui hoje para falar desse livro, que eu tenho muito orgulho que eu tenho ainda dedicatória do autor. É um livro muito gostoso de ler. É muito interessante, né, a forma como ele vai sendo construído. É, os caminhos que nos levam também, né? É surpreendente, assim, eu não sei se pela capa, né? Pela visão inicial que a gente tem, assim, né? É, eu fui construindo assim uma ideia e à medida que eu fui avançando no livro, a cada poema, assim, eu me senti surpreendida, né? Com a abordagem, com essa questão do ritmo, né? Da melodia, do uso das palavras, assim. Foi muito cativante, foi muito prazeroso. E aí, assim, né? Eu não sei em relação como que vai ser hoje a dinâmica, mas eu acho que eu separei os poemas, né, que eu gostaria de ler, mas eu acho que a gente pode deixar o pessoal, né, da equipe ler primeiro, a gente ficar por último, porque tem vários, assim, eu gostei de vários. De verdade, Igor, não é só, né, porque você está aqui como autor, não. Mas foi muito gostoso mesmo, inclusive, assim, né, só um relato mesmo, assim, pessoal, que assim, né? Eu e meu marido, a gente se pegou, assim, declamando um poema um para o outro. Assim, a gente pegava um e lia um para o outro, e foi muito bom, assim, muito prazeroso. E eu li o livro assim, nesse clima, né? Então, tem vários que eu posso ler aqui hoje, eu destaquei alguns, mas eu acho que seria interessante, né, deixar o pessoal ler primeiro, né? Eu já vi aqui que o Rodolfo falou que ele vai ficar boladão. Vai que eu leio o seu, né, Rodolfo? Então, eu vou aguardar, porque eu posso, assim, né, ler alguns outros. Então, assim, né, eu acho que para uma primeira abordagem, né, a impressão, assim, que eu tenho para passar seria essa. E aí, depois, né, eu posso comentar um pouquinho mais, assim, dos poemas escolhidos. Gabriel, quer entrar na sequência aí? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Aline. Boa tarde, todo mundo. Espero que vocês estejam bens nesse fim do mundo que estamos vivendo. Eu também gostei muito da leitura do livro. Parece um pouco retórico, né, igual a Aline falou, porque o Igor está aqui, mas eu gostei demais. Também tem meu exemplar aqui autografado pelo autor, que chegou pelo correio. Acabou que eu fiz duas leituras dos poemas do livro, assim, do início ao fim, né? Além das leituras um pouco mais de maneira assistemática de um poema ou outro, inclusive para poder escolher assim algumas opções do que ler aqui hoje. E eu fiquei pensando muito assim no que trazer de reflexão a partir do livro, né? Para além do fato de eu ter gostado, de ter até mesmo lido várias vezes alguns poemas, por ter me identificado bastante, ou por ter, às vezes, não entendido alguma coisa e querer entender, ou às vezes entender de uma forma e querer entender de outra forma numa segunda leitura, né? E eu fiquei pensando muito assim, por que esse livro me levou a essas sensações e a essas ações, né? Principalmente porque, como eu já disse algumas vezes no clube, no ano passado, quando a gente leu Leminski, por exemplo, e eu lembro de já conversar com alguns de vocês, o Carlos, que está aí, a gente já conversou sobre isso lá em 2019. Eu não sou um grande leitor de poemas, assim. Eu confesso que, apesar de ter alguns autores que eu gosto, alguns livros de poesia que eu gosto, não é um gênero assim que eu leio muito. Eu não sei se vocês têm o costume de ler poesia, né? Geralmente quem lê poesia lê muita poesia. E eu sempre fico perguntando assim, por que eu não sou um grande leitor de poesia, porque não é um gênero que eu escolho assim geralmente para poder ler com frequência. Mas tem alguns livros de poesia, e com certeza o livro do Igor é um deles, que me fazem gostar dos poemas, né? Eu sempre fico pensando assim nessa contradição.
E aí, no caso do Cromossomos Cósmicos, né, dos poemas do Igor no Cromossomos Cósmicos, o próprio texto aqui na contracapa, que é do Chacal, né, um poeta brasileiro importante aí das últimas décadas do século XX, e também agora no século XXI, inclusive, segundo o que eu tenho notícia, de uma maneira bem versátil, né? Depois o Igor pode falar mais sobre ele com a gente, até sobre a relação sua com ele, Igor. Acho que você estudou ele no mestrado, né? Seria legal. Mas eu acho que isso foi uma pista assim, para mim um pouco. Por quê? Eu acho que o fato de eu não gostar de poesia tem muito a ver com a maneira com que eu entrei em contato com poesia as primeiras vezes, assim, que foi na escola mesmo, como eu acho que a maior parte das pessoas, e sempre eram poesias como representativas de determinados movimentos literários do passado, né? E que, não sei, assim, a mim, e talvez seja a forma como a coisa era feita e discutida, me pareciam muito distantes da minha realidade. E sempre tinha lá uns exercícios de análise de poesia. Eu nem sei se isso ainda é usual assim, no ensino de literatura. Que eu achava muito difícil de fazer, assim, eu ficava tentando entender as metáforas e acabava perdendo a experiência de ler poesia, né? Porque eu acho que a poesia tem muito a ver com isso, assim, até do ler em voz alta, igual a Aline falou, né? Muito mais do que do ficar ali tentando atribuir uma racionalidade muito matemática, talvez, a poesia, eu não sei, eu tenho um pouco essa impressão, assim, de ficar tentando identificar determinadas características, sei lá, do parnasianismo naquele poema ali que o professor selecionou. Então, eu nunca gostei muito de poesia, assim. O primeiro livro de poesia que eu li, que eu gostei muito, tinha um Chacal lá, Entre um dos Poetas, que é um livro que eu já falei aqui também no clube algumas vezes, que é o 26 Poetas Hoje. Eu fiz o vestibular no final de 2007, né, para entrar na faculdade em 2008, e aí, na época, tinha o Enem, mas não era usado para poder entrar na universidade, e tinha lá uma lista de livros de literatura. E um dos livros de literatura era o 26 Poetas Hoje, que é um livro organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, uma crítica literária bem importante no Brasil, ainda hoje, e que, inclusive, trabalha com Chacal atualmente na UFRJ, lá em torno da UFRJ, e que era uma seleção que ela fez de 26 poetas da chamada geração mimeógrafo lá dos anos 70, que estavam publicando poesia de um jeito diferente, que era de maneira mais independente, e também com um estilo diferente. E por mais que aquela poesia fosse do meu passado, né, eu estava lendo o livro em 2007, as poesias tinham sido escritas lá nos anos 70, em alguma medida elas falavam de coisas que eram da minha realidade, que eu conseguia identificar na minha realidade. E eu lembro que muita gente reclamou, assim, porque achava o livro muito difícil. E eu lembro que eu li várias poesias, eu gostei muito, assim, das sacadas e tal. Falei, pode ter livros de poesia que é legal, assim, ao contrário da maior parte dos livros de poesia que eu até então conhecia. E eu acho que não é à toa que o Chacal escreve aqui a contracapa, né, do texto de apresentação aqui do livro do Igor, porque eu acho que tem um pouco essa dimensão do cotidiano, assim, né, de fazer poesia até com a coisa da rede social, com música. Então tem várias referências cinematográficas que a gente conhece, que a gente se interessa e gosta, eu acho, pelo menos eu gosto um pouco daquela narrativa ali, muito por causa dessas referências compartilhadas, que são referências do dia a dia, do cotidiano. Então, acho que era isso um pouco assim que eu queria falar. Eu tenho uma poesia que eu selecionei, como diria o Rodolfo também, se alguém tiver selecionado ela, eu vou ficar bem... o poema que eu selecionei, se alguém tiver selecionado também, eu vou ficar bem triste, bem bolado, para usar a palavra que o Rodolfo usou, porque ela tem a ver um pouco com... tem a ver com um pouco com o fato de que, em alguma medida, por mais que esse conceito, essa ideia seja muito questionado, eu e o autor do livro, né, que é o Igor, sejamos da mesma geração, tenhamos nascido no mesmo ano. Mas já que a Aline não leu o que ela escolheu, eu também não vou ler o que eu escolhi, não. Vou deixar vocês falarem, lerem, porque eu marquei aqui vários, é esse mesmo, Igor, autobiografia não autorizada. Eu marquei vários outros, e se alguém for ler esse, eu leio outro. Não vou dizer que eu declamo, mas que eu leio. Mas é isso. Muito bom ler o livro, é muito bom ler livro, acho que consumir
produção cultural de gente que está perto da gente também, isso é muito legal. E discutir, enfim, e compartilhar um pouco os sentimentos. Então, acho que é isso. Vou desligar o microfone e a câmera aqui e depois eu volto. Ô, Gabriel, legal essa relação aí que você fez com a poesia marginal, né? O Chacal começa falando um negócio que eu achei muito legal, né? Entre o moderno e o eterno, o Igor fica com os dois, né? Que eu acho que essa relação é muito legal entre uma estética, né, e uma temática mais moderna e também os grandes temas, né, da poesia, né? A gente até destacou o entre, não sei se deu para perceber isso, né? Que dá uma ideia de entrar também, né? Quando você está olhando de longe, assim, né? Enfim, o livro é cheio das coisinhas. É um cara que eu estudei no mestrado, estudei no científico, eu conheci ele em 2007. Olha aí, eu conheci ele no ano que você leu ele, o Gabriel, no Festival Literário de São João del Rei. Depois, em 2008, a gente fez um sarau junto, no Inverno Cultural, que é esse evento que eu participei agora, de forma online, essa semana. E ele me influenciou muito na forma de falar de forma simples, né? A poesia do mimeógrafo lá da década de 70, do Leminski, né? Do Chacal, da Ana Cristina César, do Cacazzo, do Torquato Neto, do Nicolas Baer. Eles têm muito essa pegada de uma escrita que seja coloquial, que seja não cheia de grandes de grandes expressões, assim, de palavras muito difíceis, mas que dialogue com o cotidiano, com o dia a dia, com a maneira muitas vezes reverente, né, que dialogue com a cultura pop, dialogue com a contracultura, com o rock and roll, etc. Então, com certeza, tanto isso quanto essa ideia, né, de fazer recital, de fazer publicação própria, tem um diálogo muito grande com essa galera, né, com esses predecessores aí. Então, com certeza, faz muito sentido isso aí que você falou. E que massa. Eu vou chamando o pessoal aqui, galera, de acordo com a ordem que vocês estão falando, beleza? Vou pedir que você, já que vai ler, cara, tenta abrir a câmera aí. Eu acho que fica melhor, vou até fechar a minha. Beleza? Se todo mundo tiver de roupa aí, tenta abrir a câmera na hora de falar, fazendo um favor. Beleza? Vou pedir essa exceção hoje. Vamos começar aí pelo Maicon. Vai lá, Maicon. Boa tarde, professor. Eu só não tenho câmera mesmo, de verdade. Eu vou... Bom, eu li o livro do Igor semana passada. Aí eu falei assim, eu vou ler um pouquinho cada dia, né? Porque aí quando chegar perto do debate já vou estar claro na minha cabeça. Aí eu fui e acabei na mesma hora. Aí eu falei, nossa, o Igor escreveu pouco, né? Eu já terminei rapidinho. Quando eu fui ver, eu tinha lido mais de 50 poemas em menos de 1 hora. Eu falei, nossa senhora, o que eu fiz? Aí, enfim, eu vou ler o meu poema primeiro, depois eu explico por que eu escolhi ele. O poema é um poema para pétalas. No meio verdeante, capim, mata e monte, se eleva amarelante a exuberante solidão de um ipê, brilhando ainda um outro roxo, dentro do olho de quem vê. Atrás, um sol, um céu em prata, desaviando o verdume da mata, enquanto galhos secos apontam para seus dedos, para a cama da madrugada da alvorada. Para cima, mais nada para dizer quando você olha para a cascata. E pedra e água olham para você. Mais nada. Quando de repente o vento sovia, cai na tarde uma chuvinha, e a andorinha canta e voa para viver. Mais nada para dizer. Mais nada. Quando a alma de Minas fala, toda palavra encolhe e se cala. Bom, eu fiquei muito confuso com escolher o poema, porque eu gostei de muitos. Mas eu escolhi esse aqui porque na hora que eu li, eu falei, nossa, mano, uma coisa tão simples, né, cara? Verde, o mato, o ipê, essas coisas tão simples que ninguém repara no dia a dia, mas aí no poema ele fica tão bonito, você vê a importância disso, fica claro para você que as árvores, a rocha, a cascata que ele cita, faz parte do nosso mundo, faz parte da natureza, e me lembrou de um poema que a minha tia escreveu. A minha tia também, ela gosta de escrever uns poemas, e se vocês permitirem, eu posso ler o poema dela para vocês, porque ela também fala sobre isso, sobre essas coisas pequenas, sobre uma borboleta que segundo ela, ia visitar ela. Aí Claro, eu vou ler. Tá, eu vou ler. O nome é Borboleta Amarela.
A borboleta amarela visitou o meu jardim. Dei bem-vinda para ela, dizendo para ela assim: Borboleta amarela, como as flores do ipê. E como tu és tão bela, borboleta amarela, encantei-me com você. Passou pelo meu jardim, numa manhã de verão. Passou serena por mim, tocando meu coração, me trazendo inspiração, e para ti foi nascendo essa singela canção. Depois de beijar as rosas, foi nas flores pequeninas. Cansada, foi repousar no regaço das boninas. E tempo depois partiu. Lá foi-se ela serena, linda, leve como a pena, pelos campos do Brasil. Borboleta amarela, como as flores do ipê. Meu jardim está lindo, esperando por você, com uma árvore florida de ipê. Hilda Urbana da Silva. E eu falei, nossa, esse poema é igualzinho, quase parecido com a da minha tia, né? É a mesma inspiração, coisas simples, que a gente não repara no dia a dia, mas a gente deveria começar a reparar agora, né? É isso. Ô, Maicon, muito legal, cara. Parabéns pela leitura e muito legal o poema da Satia também, gostei muito. Me lembrou um poema pequenininho da Adélia Prado, que eu li para ela até uma vez, que é uma poeta lá de Divinópolis, que eu admiro, gosto muito, uma das maiores do Brasil e de todos os tempos, que ela fala: a borboleta pousada ou é Deus ou é nada. Acho muito legal esses poemas pequenininhos, inclusive tem alguns no Cromossomos. Esse poema, eu só queria destacar que ele foi escrito em agosto, não sei se foi 2012, mas foi em agosto, mais ou menos nessa época, que é a época dos IPs, né? Eu estava vindo entre Lavras e Três Corações essa semana, que eu de vez em quando estou fazendo essas viagens. Lavras, inclusive, é conhecido como terra dos IPs e das escolas, né? E tem muito IP lá, e na estrada, aqui em Três Corações também tem bastante. E é muito legal isso, inclusive pensar que ele foi escrito durante essa época. Só um destaque, que a última vez que eu recitei ele em público foi um pouquinho antes de começar a pandemia, e foi uma honra muito grande, porque ele fala de Minas, e eu recitei ele aí em Belo Horizonte. É Santa Teresa, o Gabriel, que foi no museu do Clube da Esquina, né, Isso mesmo. onde o pessoal aí do Clube da Esquina se reunia, tem um bar lá, né, e inclusive o Toninho Horta estava presente, que é um dos membros aí do Clube da Esquina e tal, e eu fui chamado no palco lá para recitar um poema. Eu recitei justamente esse, que tem essa pegada aí de Minas Gerais e tal, e foi uma honra, uma alegria, assim, muito grande. Então, muito legal você escolher isso por esses motivos todos. Valeu demais. Vou chamar a Dara, então, e depois a Jennifer, é isso? Vai a Dara primeiro. Tá por aí, Dara? Não sei se ela tinha saído. Acho que saiu. Então, ô Jennifer, tá por aí? Oi, tô. Boa tarde. Beleza. Dá pra abrir a câmera, não? Eu tô morrendo de vergonha. Nada, senhor. Eu não vou ligar dessa vez, deixa pra próxima. Tô morrendo de vergonha, então. Vai lá, então. Primeiro eu vou agradecer pelo livro. Eu achei incrível quando cheguei em casa, eu fiquei tipo, super feliz, porque não tava esperando, entendeu? E fora que depois de ler o livro, cara, foi incrível. Tipo, não tenho tanto contato com poesia assim, então, pro primeiro livro, Jesus. Então, brigadão pelo livro, tá? Fiquei super feliz. O poema que eu escolhi, ele, tipo, não é que tenha sido algo super emocionante, que tenha me tocado lá no fundo de coisas que aconteceram e tal. Mas eu achei tão incrível pelo fato de ter várias referências, várias analogias de agora com outras coisas passadas, que eu falei, mano, tem que ler esse poema. Então, eu vou ler para vocês. Não sei o que me interessa mais. Se amar é mudar as coisas. Mesmo se não, há um outdoor estampado nas portas da percepção. Cavalos de Troia espiando nossa história. Trojan, Snapchat, WhatsApp, Spam, Instagram. Narciso caiu na rede e acha feio o que não é webcam. Os metadados estão lançados. Estamos cercados de todos os lados. A previdência já está tomada, as segundas intenções terceirizadas. Essa é a idade da liberdade, controlada. The American Dreams é um pesadelo em stream.
Em 1984, demorou, mas chegou. Nos encara o grande irmão. A palma de nossa mão, em nome do web, do silício e da fibra de carbono. Selfie ou não selfie? Eis a questão. O inferno é aqui, nós outros e em mim. Então, não no reino dos céus, mas vamos todos para o céu. Calma, criança, ainda há esperança. Não o paraíso socialista ou cristão, mas o apocalipse atômico. A epidemia do dia a dia, o cotidiano viralizando. A verdade é só uma narrativa sem valor, sufocada pela fumaça das fábricas de falícios robôs. Mas ainda há chance na sobrevivência biônica, para além do bem e do mal, quem sabe a inteligência artificial. E nos salvar de nós enquanto o meteoro não chega, para nos trazer de volta à nossa pequena grandeza. A condição especial de poeira espacial de corpos e corações tomado por corporações. Enquanto o teatro político repete seu ciclo, com likes e circo, sim, dar-se um jeitinho para tudo absolutamente mudar e continuar a mesma coisa. A mídia molda e mói, o grande poder é a palavra. Minha mestra é minha escrava, me derruba e me desbrava. Minha amada, meu amálga, minha máscara. Enquanto o mundo cai, a gente acha graça, explode e sem toque se abraça. Muito legal, Jennifer. Valeu pela leitura. Que bom que você curtiu o livro fisicamente. Pena que não deu para você abrir a câmera. Esse poema aí, eu acho que é um dos que o pessoal que lê o livro mais comentam, assim, que ele tem várias intertextualidades, né? Tem muitas referências aí a outros autores, a filmes, a livros. Não sei se alguém pegou algumas referências. Tem vários poemas, tem diálogo com música, com cinema, com outros livros. E esse é um deles e com várias questões contemporâneas aí, né? Então, é um poema bem legal, tem um ritmo massa também, que faz uma leitura bem forte aí dos tempos contemporâneos, né, e tal. E a proposta do livro é um pouco essa, né? O próprio nome, cromossomos cósmicos, né? É uma ideia entre o mínimo e o máximo, né? Inclusive, tem umas reflexões sobre isso que eu vou deixar para fazer mais no final. Maria Clara, tá por aí? Se der para abrir a câmera aí, cara, é bem mais legal ver vocês falando. Tô aqui. Ah, mas a gente tem vergonha de abrir a câmera. O poema que eu escolhi é um que chama Pare, Eu Confesso. Ele começa assim. Não sou santo, padre, frade, mas tenho fé no derradeiro milagre. Transformar mágoa em vinho. Ou o mais verdadeiro, caminhar sobre as mágoas. Responde, ter carinho ou ser sozinho? Por favor, seu doutor, sabe-se já que Deus é amor, mas a casa do Senhor é de muitas moradas. Me explica a família, a ganância, a monogâmica. Me explica a piada. Quem aos vícios se nega, que acenda a primeira pedra, disse o poeta. Mas o profeta não falou nada sobre os 40 mil dias no deserto da madrugada. O pão nosso mofando na encruzilhada. 2000 anos de pecados perdoados. E a ovelhada não sacou o recado. Amai eu sobre todas as coisas. O filho pródigo é tu mesmo. Adãos, argilas, barros, entre ervas e macacos, à espera da história do eclipse apocalíptico. A nos salvar da selva, a nos elevar de volta, ao escuro paradisíaco de que não deveríamos ter saído. Esse foi o poema que eu escolhi porque eu acho que ele faz uma analogia entre religião e o mundo real, e sobre tudo o que acontece. Acho que tem até um pouco de pitada de intolerância religiosa e amor próprio, em como é humano a gente ser assim, a gente ter erro, e a religião prega que a gente tem que ser perfeito, e isso machuca muita gente. Eu já vi muitos casos assim, por exemplo, em Grey's Anatomy tem uma parte que o cara, ele corta e tenta cortar a própria mão, porque na Bíblia fala que tem uma parte que não é para pecar, senão você corta sua mão. E eu acho que esse poema traz muito sobre isso, sobre a humanidade do ser humano e o quão é errôneo, tá tudo bem, basta a gente melhorar, entendeu? É isso. Ô, Maria Clara, muito legal.
realmente, como eu falei, o livro, eu imagino que vocês vão falar poemas com temáticas bem variadas, né? E esse tem um diálogo com um tipo de reflexão que me interessa muito, que é justamente essa questão religiosa, bíblica, né? E que muitas vezes é tomado ao pé da letra, que muitas vezes é mal interpretado demais, né? E que ao mesmo tempo não deixa de ser muitíssimo interessante, né? Não deixa de nos ensinar muito, independentemente de crença, né? De escolha, que eu acho que isso aí já é um nível pessoal. Mas legal, bom que você curtiu ele. É um poema que eu gosto bastante também. Vamos passar para a próxima aí, acho que é a Raquel Teodoro. Raquel, se quiser abrir a câmera, vou ficar muito feliz. Oi, Igor, boa tarde. Eu não vou abrir a câmera porque eu não estava preparada. Meu Deus, vou começar a dar nota a mais para quem abrir a câmera a partir do próximo, porque esse a gente não... Ah, isso não. Mas, enfim, já tive contato com poesia. Li um livro da Adélia Prado, que é Bagagem. Já li 2 do Manuel de Barros. Mas, para ser bem sincera, nenhum deles me prendeu tanto quanto esse. Esse livro, se eu pudesse, eu lia uma poesia a cada dia para ele não acabar rápido, mas eu não conseguia, porque eu ia lendo uma, já queria ler a outra e acabei ele assim, rapidinho, sem nem perceber. E agora eu vou falar a poesia e depois eu falo por que eu escolhi ela. Ela é pequenininha, mas eu acho que, como todas as poesias que estão presentes nesse livro, tem um grande significado. Ironia. O pessoal do interior vai para a capital, à procura de capital. E o povo da capital vai para o interior em busca de interior. Eu acho que essa talvez seja uma grande representação, não só, tipo, vendo o meu lado, mas o lado da maioria das pessoas nesse momento de tanto caos que a gente está vivendo, que a gente percebe também que ter um capital bom, capital alto, não vale de nada, né? O que a gente mais tem que prezar em todos os momentos da nossa vida é nosso interior, nossa saúde, e que às vezes a pessoa coloca o dinheiro acima de tudo e esquece dela em si. Então, é por esse motivo que eu escolhi esse, que eu acho que ele traz uma grande mensagem. Ô, Raquel, que legal. Pô, fiquei felizão aqui de ouvir. Eu até falei da Adélia Prado, né, agora há pouco, e o Manuel de Barros, a obra completa dele é um dos meus livros de cabeceira. Eu do lado da minha cama, assim, um cara que eu tenho uma admiração, cansei de ler e reler ele, assim, que eu gosto demais, né, em vários sentidos. Ele tem várias frases que eu gosto muito, vou citar uma aqui. Tem uma que ele fala que as coisas que não têm nome são melhor pronunciadas por crianças. Eu acho bonito demais. Ele tem muita coisa legal. É o poeta das pequenas coisas, né? Inclusive, às vezes eu falo de grandes pequenezas, assim, é muito por influência dele. E a Adélia, com uma poesia muitas vezes religiosa, né, feminina, e quando eu encontrei com ela, parece uma santa, assim, cara, é um negócio maravilhoso. E, pô, esse poema é um poema que eu gosto, que ele já foi publicado já algumas vezes em jornais, em revistas e tal. Ele vai sair até num álbum agora do Carlos Otto, que é um dos caras que musicou. Inclusive, o nome do álbum é Do Interior, que ele vai lançar esse ano ainda, se não me engano, que tem um poema meu musicado como uma das faixas, que é o Entre Ocasos e Acasos. Foi muito legal. Eu escrevi ele no México, inclusive, se eu não me engano, em 2011, e ele tem esse diálogo que, até por eu ter saído de Lavras, né, na época eu morava em São João del Rei, e fui morar lá em Monterrey, em Nuevo León, no México, que é a terceira maior cidade do México, né? E é gigante, e era uma universidade muito rica. Tipo, a galera ia de Lamborghini, assim, na aula. Na rua de cima da minha casa tinha 2 limousines, e eu nunca tinha visto tanto um ambiente de tanta grana, assim, igual onde eu morava. Lá é a cidade mais rica do México, eu morava no lugar mais chique da cidade, assim, que era onde tinha a universidade que eu passei, ganhei a bolsa para estudar lá durante esse ano. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça. E eu viajei, eu morava 3 horas nos Estados Unidos, e eu viajei 28 horas para ir do outro lado, no sul do México, nas tribos indígenas, zapatistas lá. Dormia na Neoca, né? Uns casebres lá com eles, e acordando de madrugada para pescar. Assim, eu viajei o país inteiro, e eu gostei, uma percepção que eu já tinha tido, que eu sempre tenho, que por vezes aparece na minha escrita,
em que parece que o dinheiro tira a profundidade das pessoas, o dinheiro demais, né? Eu trabalhei muito tempo fazendo pesquisa de opinião em institutos de pesquisa, assim, tipo o IBGE, de em casa, só que empresa privada, e era impressionante como as pessoas dos bairros ricos te atendem mal e as pessoas de periferia, de zona rural, te atendem bem, te colocam para dentro de casa, te oferece café, te oferece almoço. E a galera dos bairros ricos às vezes nem te responde pelo interfone, assim, sabe? E eu sempre fiquei intrigado de por que é assim, né? Até me lembro, como eu gosto de fazer esses paralelos bíblicos, né? Jesus fala um lance do reino do céu, do rico no reino dos céus, né? Da agulha, do buraco da agulha e tal. Vocês devem conhecer. E esse poema é um pouco dessa reflexão, né? Que a galera faz o processo migratório, né? De ir para cidades grandes para procurar grana, e a galera que tem grana vai para cidades menores para procurar, parece que uma essência interior que elas perderam e tal. Enfim, é legal vocês fazerem esse paralelo dos poemas anteriores que são maiores para esses curtos. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas o livro ele tem um diálogo assim, de poema curto e poema pequeno. Eu tentei colocar assim para não ficar muitos poemas pequenos na sequência ou muitos poemas mais longos, para ter uma diversidade estética maior e tal. A gente tem esse cuidado também na edição. Beleza? Falei muito já. Vamos passar para Débora. Tá por aí, Débora? Duvido que você abra a câmera. Igor, se eu abrir minha câmera, minha internet vai cair. Minha internet aqui de casa é fraca. Miguel, beleza. Eu gostei muito do livro, eu achei ele muito interessante e diversificado, principalmente por ser um poema, ter poemas da atualidade, que me fez refletir de uma maneira diferente em cada um. Cada um que eu li, eu fiquei pensando, acho que meia hora, coisas assim, da vida e tal. Eu também gostei muito por ele ter jogo de palavras, que faz duplo sentido, igual aquela poesia que fala amor, te amo, amor, te amo. Eu achei muito legal. O poema que eu escolhi foi o A Gente Sempre Sente. Então, a gente sempre sente a dor do parto, a dor do partir. Não há anestesia possível para a ferida do existir. Talvez fugir. Mas a religião, a TV, o antidepressivo ou o suicídio não me parecem bons caminhos. Mas mesmo assim, estamos aí, sempre a morrer de amor, sempre a morrer de saudade, para depois renascer em esperança, segurar a mão, os olhares. Cair de novo na tentação, cair na tentação de tentar. E daí diz alguém, sempre cínico, vamos fazer um campeonato de corações partidos. Como o afogado que abraça a mão do vento e ri, usar o sofrimento para poder flutuar. Apagar em lágrimas o sol, mas segurar seu calor num sorriso. Apesar do mundo, apesar contudo. O grito do mundo no olhar, para a frente, ir, insistir. Viver, até o sabe-se lá. Eu escolhi esse poema porque quando eu estava lendo ele, eu não tinha percebido que muitas partes dele falam sobre a atualidade, né? De nós, jovens, pessoal da minha idade, nós, né, mesmo. Porque o pessoal tem muita depressão, vivem muito para baixo. Por isso que eu escolhi ele. Eu falei, não, eu vou escolher esse porque é melhor. Mas foi por isso. Gostei demais do livro. Legal, Débora. Valeu. Esse poema é um poema pesado, né? Ele foi uma época que eu estava muito mal, que eu tinha terminado namoro. Tem vários poemas, os poemas de amor, todos são que é muito depressivo, foi quando eu terminei algum relacionamento, alguma coisa assim, né? É o caso desse, inclusive. Mas eu lembro que alguém me falou essa frase. Vocês pegaram eu tenho muito isso também, que às vezes eu ouço uma frase, ou eu mesmo falo, ou penso uma frase, e falo, nossa, que frase massa para um poema. E aí eu escrevo o poema inteiro dentro dessa frase, né? E o desse poema, no caso, foi esse vamos fazer um campeonato de corações partidos. Porque muitas vezes a gente mede, né, a dor, né? Quem que sofreu mais, quem que ficou mais triste, né? E não dá para saber, né, quem que gosta mais, quem gosta menos, quem sofre mais, quem sofre menos, porque não existe um medidor de sentimentos, né? E você sacou uma coisa do jogo de palavra, uma coisa que é muito presente na minha poética. Inclusive tem um poema que chama Poética,
E li poemas que chamam poética de qualquer autor, é onde você faz uma profissão de fé ali sobre o que você entende por escrita, né? E ele começa falando justamente sobre o jeito que eu assino os poemas, né? Que é Irgo, que é meio que um anagrama com o meu nome, né? E é um pleonasmo bilíngue, né? Que eu coloco no poema, que é o go, né? E ir é a mesma palavra em português e inglês. Né? E aí eu falo, pô, e que isso não quer dizer absolutamente nada, né? E essa coisa do trocadilho, das múltiplas possibilidades de leitura da palavra, né? Das leituras polissêmicas, não quer dizer absolutamente nada, porque é um efeito estético de sentido. Né? E a poesia, muitas vezes, o Leminski fala que ela é um inutensílio. Né? E muitas coisas no processo artístico têm a ver com um efeito estético. Né? Nem tudo tem que ser utilizado para alguma coisa específica o tempo inteiro. E eu acho isso muito legal na poesia também. Beleza? Boa escolha aí, poema pesado, mas muito legal. Vou passar agora para Laura. Laura, meio ponto para você abrir a câmera, hein? Vai lá. Igor, eu não tô preparada para abrir a câmera, não. Mas, falando do livro mesmo, foi um livro que me tocou bastante. Eu não tenho tanto contato, assim, com poesia, mas eu gosto de ler, às vezes, quando eu tô meio travada nas minhas leituras, porque me faz pensar bastante. Mas, geralmente, eu vou lendo de pouco em pouco, e esse livro também, igual a maioria falou, foi um livro muito rápido de ler, porque me prendeu muito. Eu não sei se foi por o caráter pessoal, né? Porque eu me identifiquei com bastante poemas, mas realmente me tocou bastante, me fez refletir muito. E o poema que eu escolhi foi Bem-vinda minha mágoa, minha amiga. Bem-vindo ao deserto do real, onde tudo é água, escorrendo pelas relações. Em que o sonho, sim, se realiza. Em toda sua neblina, em toda sua fantasia. Nada é tudo. Tudo não é o que deveras deveria. Não há sentido nem guia. Só há a areia do tempo escorrendo, puxando para nossa movediça condição. Bem-vindo ao deserto do real. Viver, meu bem, faz mal. Morrer, às vezes, não é uma opção. Não há remédio para a epidemia do tédio. Só nos resta, por enquanto, dizer não à autodestruição. Não tenho grandes esperanças, nem acredito em energia, destino, astrologia, felicidade, religião. Mas te ofereço aqui, no poema e em tudo que valer a pena, a minha mão, já que não há mais função para as mentiras da mente e do coração. Não para te salvar do abismo, que talvez eu não possa segurar, mas talvez apenas para um aperto, para chegar perto à nossa solidão. Apesar de em pedaços, embora ainda cheio de espaço, não há como dividir o coração. Mas te dou meu poema e minha mão. Nada faz sentido. Tanta saudade, tanta imagem, tanta hipocondríaca hipocrisia. Não sei nada de dança, não espero nem tenho esperança. Não sei sobre melhorar, ou mesmo se acostumar. É duro suportar, tento tentar enquanto durar. De estender meu abraço sem braços, testar, texto a texto, aturar. Meu afeto é um feto, parto partido. Não quis sair para conhecer o ar. Adaptar ao mundo doente é acelerar o processo de nossa condição, que nasceu em direção à decomposição. Apesar disso, e de tanto que falta, ouço a minha angústia como a música mais alta. Uma flor nasceu na rua e foi pisoteada. Te dou a minha mão para agarrar as pétalas despedaçadas. Com elas, vamos marcar as páginas do nosso livro sobre o nada. Bom, esse foi um poema que eu gostei muito, porque me faz pensar que a gente tem a nossa vida e quando a gente não tá bem com ela, a gente sempre tenta se agarrar a alguma coisa para não cair de vez. E parece que a vida é só isso, a gente não tem muita coisa para fazer aqui. Pelo menos quando você tá mal, é a única coisa que você pensa. E a gente vai tendo hobbies, tendo passatempos, mas nada disso vai durar. E a gente sabe que a gente só tá fazendo isso para se segurar em alguma coisa. E aquilo algum dia vai deixar a gente, e só resta a gente não deixar se levar por tudo isso. Ô, Laura, muito legal aqui, fiquei emocionado com essa leitura. Esse é um poema muito forte, que mexe muito comigo, foi um momento de dificuldade também,
mas ele fala várias coisas que eu acho muito forte, assim, para minha maneira de ver as coisas. Quem é do terceiro ano aí foi na minha aula ontem, o poema que eu terminei a aula, que chama Florianausa, do Drummond, ele dialoga com o final desse poema, né? Uma flor nasceu na rua, né? Parem, flores do tráfego e do asfalto, né? Nasceu uma flor, é feia, né? Mas é uma flor, né? Rompeu o tédio, o nojo, o ódio, o asfalto, né? E aí ele fala uma flor nasceu na rua e foi pisoteada, né? E eu escrevi a partir de uma conversa que eu estava tendo com uma amiga minha, que é psicóloga, inclusive foi minha ex-namorada, agora que eu lembrei. Depois, foi antes de a gente namorar. E tava num contexto de muita treta, assim. E eu lembro que eu tava no Psicodália, sozinho, que é um festival de música, de rock and roll, de música brasileira, lá em Santa Catarina. E aí eu peguei umas excursões lá e fui para lá sozinho. Fiquei lá 5 dias acampado, lá no meio, 5.000 pessoas ficam acampadas nesse festival. E esse poema foi escrito lá, conversando com essa amiga minha daqui. Olha que loucura. Tudo doido. Muito legal essa leitura e é bem por aí mesmo. A Dária tinha ficado para trás e pediu para falar agora. Você quer falar agora, Dária? Depois a gente retoma a ordem. Rodolfo falou que eu sou romântico. Eu sou o último romântico. Isso aí. Dária, tá aí ou não tá? Fala aí. Tô sim, tô aqui. Manda ver, se quiser abrir a câmera aí, você vai ganhar um ponto. Aí. Milagre, né? Enfim. Eu gostei muito do livro. Acho que por conhecer mesmo, né, o autor, assim. Gosto muito do Igor em si, assim. Achei ele uma pessoa muito maravilhosa. E ler algo dele me deixou muito orgulhosa, muito feliz. Me surpreendeu bastante, assim. Eu me identifiquei com muitas coisas. E eu vou ler a primeira poesia, porque eu me senti muito retratada, de certa forma, e porque já foi um começo, assim, que me deixou muito emocionada, né? Eu vou ler aqui. Não, amada, não tem volta. Essa mania de tratar a vida como uma coisa morta. Não pela tragédia, mas pela falta. A bênção do Big Bang, a memória da evolução. Toda sua inimaginável proporção. Seguimos, átomos reunidos, embriagados de divino instinto. Apesar das pequenas amnésias, desaparecimentos individuais, fica a história sideral, ancestral. Nós, ciclo de células entre sóis e bactérias, estrelas cadentes, dando a cadência. Na dança dos carbonos, a esperança de aprender. Como somos cromossomos cósmicos, com a fagulha em que insistimos sobreviver. Conseguir acabar e seguir adiante, como acontece, como antes, como qualquer diamante ou espécie, especial, espacial. A imaginar o que é mais fundo um mar ou um olhar. Sim, você, do cisco ao mundo, no fim, um pouco de tudo. Almas, animais, pois tudo é pouco e imenso demais. Eu achei interessante porque muitas vezes a gente sofre muito por poucas coisas, assim, por coisas tão pequenas no universo, e quando a gente para analisar qual a beleza da nossa existência, e da existência desse mundo, e da existência das pequenas coisas que são tão lindas, a gente acaba percebendo que a vida é muito mais do que os nossos problemas, né? Às vezes a gente fica tão focado em todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida que a gente esquece de analisar o quanto a vida em si, só o fato de a gente existir já é algo incrível, né? Porque a gente ouve falar de várias tentativas de explicação para a nossa existência, mas a gente nunca encontra elas. A nossa existência é simplesmente algo que acontece e que a gente deveria sempre buscar viver da melhor forma possível, né? E perto da imensidão do universo, que é perto das coisas que a gente não conhece, que a gente nunca experimentou, os nossos problemas e a nossa vida não é nada, né? Existe muito mais coisa por aí, existe muito mais experiência, existem muito mais momentos bons.
E muitas coisas também que a gente não sabe que existe, né? E quando a gente para analisar por esse lado, que no fundo, a vida já é algo muito bonito por ela ser quem ela é, a gente acaba percebendo que os nossos problemas vão passar, que tudo é muito passageiro e que tudo é muito pequeno, né? E que basta a gente enxergar isso, basta a gente querer e enxergar os pequenos detalhes da vida, que a gente percebe que a vida é muito bonita, né? Que as pequenas coisinhas do mundo, até de um dia, assim, né? Se o dia tá muito ruim, mas acontece uma coisinha boa, a gente não deveria anular essa coisa boa, a gente deveria focar e agradecer mesmo, né? Por pelo menos a gente estar aqui e ter a oportunidade de viver inúmeras coisas e aprender inúmeras coisas também. Então, eu achei muito interessante, assim, é algo que me tocou e que me fez pensar muito sobre isso, porque eu estava eu tô num momento da minha vida em que eu ando refletindo muito as coisas, sabe? Refletindo muito sobre até que ponto a gente deveria sentir, né, todas as coisas ruins que o mundo tem a nos oferecer e até que ponto a gente deveria ignorar as coisas boas, que são muitas também. É isso. Ô, Dara, muito legal essa leitura, parabéns pela fala. É muito isso. Tem um poema logo depois desse, se eu não me engano, acho que não é na ordem não, mas que fala do lápis, e tem uma parte que ele fala que eu tinha lições de humildade com microscópios e telescópios, e eu nem sei olhar. E uma das grandes reflexões desse livro é justamente essa, né? Essa relação do macro e do micro, né? E como nós somos imensos, né? E como ao mesmo tempo nós não somos nada, né? Eu assisti um filme essa semana que é um diálogo com esse livro total, que quem não viu, cara, acho que todo mundo tem que ver esse filme, que é o Interestelar. Você já viu esse filme? E ele é um dos meus favoritos, assim, ele dialoga muito com muita coisa desse livro também. Esse poema também foi musicado, e ele está sendo feito está sendo musicado, já era para ter sido entregue, mas ainda não foi. Uma música desse poema musicado no estilo de rock and roll, cara, progressivo, psicodélico, que vai ficar muito massa, só que eu ainda não ouvi. E estou ansioso. A que tem é uma mais MPB, assim, popzinha, e estão fazendo uma outra versão agora, que acho que vai ficar bem louco. Depois eu mando para vocês. Mas legal, e legal aí que esse diálogo aí que teve com a sua vida, né? Acho que a poesia, o legal é isso, dela ser tão em aberto também, é porque ela acaba dialogando diretamente com a gente, com as nossas experiências individuais, né? Por isso que esse negócio de que o autor quis dizer, às vezes nem é tão importante, porque às vezes eu quis dizer uma coisa, e aí para você disse outra. E que massa que disse. Vamos lá. Agora, galera, agora é 3 horas, mas a gente combinou que, como a gente não tem encontro sempre, pode ser que se estenda até das 2 às 4. E se der para acabar antes, ok, mas só para justificar que o encontro do clube agora não necessariamente vão ser 1 hora só. Beleza? Que a gente não fica pela correria. Agora é o Rodolfo. Rodolfo, um ponto aí para você abrir a câmera e um para você falar. Esse ponto é sério mesmo? Ué. Sério mesmo? Posso contar lá no final do bimestre lá um ponto extra? É verdade esse bilhete. Olha, se não for, eu vou lá no Procon, sinceramente, meu Deus. Do bimestre, né, Rodolfo? Não é do trimestre, não, do bimestre. Ah, é verdade. Do bimestre você pode contar com ele. Foi mal. E aí, tá me vendo? Meu Deus. Sinceramente, eu não sou muito chegado em poesia, porque, sei lá, precisa pensar muito, o meu cérebro é um tanto quanto preguiçoso. Mas eu gostei bastante, porque, tipo, tem vários, como fala, temas que eu relacionei bastante. Tipo, tem aqueles temas mais atuais, como tecnologia, né, as redes sociais, e uma coisa que eu notei que você gosta muito de fazer, que eu lembro que tem umas 3 poesias que tem isso, é ficar tirando palavra de uma frase e mudando o significado. Você ama fazer isso? Eu acho, pelo menos. E eu peguei algumas referências musicais, tanto que tem na poesia que eu escolhi, tem uma, eu vou ler aqui agora. Saio para votar, como quem vai navegar, no mar do mesmo de papel, de santinhos do pauco,
da cara de pau institucionalizada, da corrupção. Essa palavra tão vaga e enraizada no jeitinho nosso de cada dia. E, por exemplo, pensar que o voto é que faz a democracia, esquecer de cobrar, esquecer de lutar, com a própria preguiça, com a própria mesquinharia, de não saber manufaturar. O pão e circo nosso de cada dia, vamos celebrar. A menina, a mentira, chamada democracia. Talvez ela ainda guarde nos olhos algum resquício do que poderia, alguma lágrima de utopia. Apesar disso, lá vamos nós. Lavar a consciência na urna, esperar os foguetes e buzinas de alegria, que soam também como um lamento de guerra perdida. Pelo nosso terra, pós Marias, pela nossa modernidade colonial, cantada pelos profetas da sabedoria de jornal. Parece que tudo vai mal, mas há ainda de se apertar. Confirma, e se conformar, e se conformar, e se conformar, e se conformar. Ou será que apesar de você, de mim, de nós, de todo mundo, amanhã há de ser outro dia? Sinceramente, quando eu li essa última frase, apesar de você já ver a música na cabeça, eu pensei, não pode ser. Mas ele chegou no último verso e a música veio como a água, né? Sinceramente, eu adorei essa. Também vi a outra, que é no 2020, que eu também separei, mas sinceramente eu não vou declamar, que é longa. Que, primeiramente eu pensei que fosse coincidência, a Esperança Equilibrista, mas depois colocou o show de todo artista, aí é inconfundível, não pode ser só coincidência. E uma pergunta que eu tenho é se a última frase, que eu talvez seja, como fala, paranoia, né, porque depois de outra, que eu acho também ser referência ao Chico Buarque, né, O Que Será? É uma referência à outra música dele, O Que Será, né, A Flor da Terra, acho. Ô, Rodolfo, primeiro, parabéns pela leitura e pela leitura atenta, né? Tudo isso que você falou é referência, inclusive esse poema vou te falar você não vai, depois eu vou te mandar o vídeo. Esse poema do Sai para Votar foi numa época de eleição, etc., né, obviamente, né? Mas eu não estou defendendo o voto impresso, que fique claro. E eu escrevi ele numa palestra, numa não, né? Mas eu li ele a primeira vez em público, da maior palestra que eu tinha dado na minha vida até então, que foi na UFLA, na semana da Biblioteca do Livro, que foi em homenagem ao Chico Buarque. E aí eu dei uma aula show, uma aula espetáculo, em que eu chamei 4 músicos, grandes amigos meus, para fazer uma aula espetáculo, onde eu ia falando da vida e da obra do Chico, tanto dos livros dele, quanto diferentes aspectos das canções dele. E no final eu recitei esse poema, e aí a gente cantou Apesar de Você, e tinha, sei lá, 600 pessoas no teatro, e todo mundo levantou, começou a bater palma e tal, foi muito legal. Depois tem uns vídeos na matéria que foi feito sobre esse dia e tal, foi um dos momentos, assim, mais emocionantes da minha vida como professor, inclusive. Então esse poema dialoga com isso. E esse outro poema, 2020, foi o poema para o Aldir, né? Inclusive a Esperança Equilibrista, que você citou aí, é uma letra do Aldir, né? Uma das letras mais bonitas do Aldir, que faleceu de Covid, né? Assim, teve essa lei, Aldir Blanc, em homenagem a ele. E para mim, o Chico Buarque e o Aldir Blanc são os 2 grandes letristas do Brasil, para mim, de todos os tempos, assim, junto com muitos outros, mas para mim os 2 maiores é justamente o Aldir Blanc e o Chico Buarque. Tem uma referência também no Milton Nascimento, né, que fala no show dos Bailes da Vida, né, que é quando o Milton fala, né, de todo artista tem que ir onde o povo está e tal. E esse negócio do Baile da Vida é do Milton dialogando com o Chico, dialogando com o Aldir, né, com Elis Regina e tal. Tem umas citações do Belchior também, não sei se vocês sacaram. Enfim, tem esse diálogo muito forte com a música, tanto de intertextualidade quanto nessas versões musicadas. Inclusive, o Gabriel e o Lucas são 2 músicos que musicaram os meus poemas, que estavam presentes aí nesse dia, junto com Bona, que é percussionista, e a Jéssica, que é cantora e tal. Então tem várias histórias aí. Muito bom o livro, meu Deus. Referências que fazem referências. Maravilhoso, amei ler. Sinceramente, desejo que venda ainda muito mais, que você consiga expandir mais esse livro. Parabéns.
Valeu demais, Rodolfo. Que bom, fiquei super feliz aí com essa leitura, emocionado. E que legal da sua qualidade aí de interpretação. E que bom que está funcionando essas intertextualidades, porque tem umas que são bem escondidas, umas que são menos, mas eu tenho certeza que quem saca, quando você conhece a obra, né, eu acho que o processo artístico-cultural é uma série de tradições, né, que vão se lendo, se relendo, se encontrando, né? O Gabriel citou ali da poesia da geração da década de 70, né? Tem várias coisas, né? E eu acho isso muito, muito legal. E dentro da minha formação, não tem jeito de não unir a música popular brasileira, né? Com a tradição da poesia e tal, desde o Vinícius de Moraes, etc. Muito mais. Maria Aparecida, Moisés. Dá pra ir? Oi. Um ponto para abrir a câmera. Eu não tô preparada para abrir a câmera hoje, Não. mas eu vou ler o poema que foi o que eu mais gostei e depois eu vou dizer o porquê que eu escolhi esse poema. O poema chama Percebi. Percebi que de tanto teclar, ha 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 ha, kkkkkk, he he he, hi hi hi, esqueci enfim como sorrir. O céu é minha cela, a minha sala de estar, a selfie, a maneira do narciso se mirar. Só leio, toco, escrevo, por um rio de dedos. E vejo tudo reproduzir, verdadeiramente falsificar, a luz de meu olhar a encontrar com o brilho do celular. E aos poucos percebo a bateria de minha alma acabar. Até logo, falou, T mais, te mando abraços e muitos beijos. Sim, mas apesar do touchscreen, nenhum vai te encostar, nem em mim. Então, eu escolhi esse poema porque eu acho que essa é uma realidade nos dias de hoje. É algo que é geral também, porque a maioria tem celular e acaba criando um vício e focando tanto no celular que a gente acaba esquecendo das coisas simples da vida, deixando de lado o toque, como diz no poema, que passa a ser o toque no celular. As conversas cara a cara se tornam raras. E outra coisa interessante é no começo do poema, sobre as risadas. Muitas vezes a gente está conversando por mensagem e só dá risada, porque é fácil digitar kkkk, mas os nossos verdadeiros sentimentos não passam pela tela do celular. E eu também gostei da parte que fala das selfies, relacionando com o narcisismo, que é algo bem real nas redes sociais, onde tem muita gente postando fotos, se exibindo, mesmo que a pessoa, na realidade, não se ache. A impressão que dá é realmente de pessoas cada vez mais narcisistas e se importando cada vez mais com a aparência. E com isso, como diz o Igor na frase, percebo a bateria de minha alma acabar, o celular suga as nossas energias. E não é só a bateria que se desgasta, a nossa vida vai se desgastando também. E é isso. Gente, eu tô de cara com as coisas que vocês estão falando aí. Na verdade, eu acho que a gente podia escrever um artigo sobre esse livro aí, só com as coisas que vocês estão falando, que cada análise é melhor do que a outra. Como eu falei, é legal ouvir outra pessoa recitando e falando o que pensou, porque às vezes vocês conseguem ver até mais coisas do que eu tinha pensado nos textos. Justamente a beleza da poesia é essa, né? Uma delas, né? Mas muito legal essa leitura, muito madura, né? Dialogou muito com aquele documentário O Dilema das Redes, né? Não sei se vocês pensaram nesse documentário quando leram esse poema. A gente está falando de textualidade musical, né? Caetano Veloso fala que Narciso acha feio que não é espelho, né? Tem até outro poema que fala que Narciso acha feio que não é webcam, se não me engano. E a reflexão desse poema é muito nessa. Esse é também um dos poemas que mais faz sucesso aí nas redes, o pessoal que lê gosta muito. Que legal que você gostou e parabéns pela análise aí muito madura e muito sensível. E o principal desse poema foi o começo mesmo para mim escrever ele, para eu escrever ele, foi quando que eu saquei que era muito comum, não sei se vocês já pensaram nisso, então me respondam aí no chat se vocês fazem isso também, que às vezes estou conversando, aí por algum motivo, cara, eu mando um kkkkkk, eu mando riso, RS. Só que eu não tô rindo. Tipo, eu tô conversando com você fala não sei o quê, tipo,
Nossa, galera, eu também faço isso. Eu tô falando assim, igual você, também faço isso. Aí digitando, eu falo, eu também faço isso. KKKKK. Só que eu mesmo não ri. Só que eu digito que eu tô rindo. Então, eu acho que aí de tanta gente fingir que tá rindo por escrito, sem estar rindo de verdade, a gente esquece a força do riso, entendeu? Acho que a reprodução começa por aí. Por isso que eu escrevi o riso de várias formas, né, no começo. Vocês fazem isso também? A galera falou aí que... A Raquel falou, sim, kkkk. Faço isso sempre. Raquel, agora você riu de verdade ou você só colocou no chat? Júlia, você riu mesmo ou não? Minha cara tá certa. Aline, ô Aline, é que você tá falando, não é a gente se acostuma, mas não devia, da Marina Colaçante? Ô Aline, se for, eu conversei com a Marina Colaçante pessoalmente já uma vez e eu conversei com ela sobre essa crônica. A gente se acostuma, mas não divide. Deve ser isso que você colocou. Mas que massa. Mandando. O Rodolfo, depois eu mando esse esquema aí do Apesar de Você, a matéria. Mas foi filmada essa palestra inteira e perderam, acredita, a UFLA. Fiquei muito triste. Deixa eu voltar lá onde eu já perdi quem que estava. Acho que era a Alice agora, né? Aí eu vou lendo os comentários depois. Ô Alice, tá por aí? 1,5 ponto para abrir a câmera, hein? Tô aqui. Aí eu prefiro ficar com a câmera desligada mesmo. Eu sempre gostei muito de poema, né? Então eu consegui ler esse livro bem rápido. E eu li, tipo, em um dia. E o mais legal é que aborda diversos temas, como homofobia, amor, saudade e muitos outros, né? E eu achei as ideias bem atualizadas. E outra coisa que eu gostei bastante é que sai bastante da forma coloquial, então fica bem mais legal de ler. E o poema que eu escolhi é Travesti. Eu vou ler ele aqui agora. Travesti é uma palavra linda. Tem algo de grave e feminina. É travesso e travessia. Os que acham graça talvez se esquecem, que também se travestem. Na família, no emprego e outros pregos. Em terra de ego que vê o outro é rei. Nas marcas que deixam, nas marcas que bebem. Fora tantos medos, desejos, segredos. Nada mais normal e animal que querer se sentir bem. Seja como for, seja com quem for. Flor. Se não te toca, o que é que tem? Mais amor, amém. Não, quase me esqueci. Queria ter a coragem de uma travesti. Mudar a mim para, aí sim, tentar suportar, apesar de tudo, a raiva do mundo. Viver, enfim, fim. Eu escolhi esse poema porque, querendo ou não, é um tema polêmico, né? E eu nunca li nenhum poema que fala sobre isso. Aí eu achei bem interessante, porque ele relaciona com situações que passamos, né? Que muitas das vezes a gente não tem coragem de enfrentar. Aí fala sobre a coragem que eles têm, né? E é isso. Alice, muito bem escolhido, parabéns pela leitura, pela sensibilidade também. E esse é um poema que eu gosto muito, justamente como você falou, por tocar num tema que muitas vezes a galera não quer falar. Os dois poemas que tratam em relação a esse tema LGBTQIA+, né? E eu acho que esse final, né, cara, é muito verdadeiro para mim, né? Eu queria ter a coragem de uma travesti, mudar a mim para aí sim tentar suportar, apesar de tudo, a raiva do mundo. Porque viver é meio isso, né? Viver é o quê? A gente tentar descobrir quem a gente é e tentar se colocar no mundo do jeito que a gente é. E muitas vezes quem a gente não é aceito em diferentes níveis, né? Pelas pessoas, pela sociedade. E eu acho que é uma metáfora muito grande disso, a travesti, o transexual, a transexual, porque são pessoas que não estão, até certo momento, satisfeitas com a normatividade da sexualidade. E aí ela vai ter que fazer algumas coisas ali para tentar se reconhecer em quem ela é, né? E eu acho muito deprimente mesmo. Tanto preconceito, tanta raiva, né? Assim, que a gente tem ódio só da pessoa querer ser quem ela é, sendo que não te toca, né? Não vai fazer nada com você. E a gente tem uma raiva, né, cara? E eu acho que deve ser muito triste, né? Porque às vezes eu tenho cabelo...
eu não me reconheço. Às vezes eu já tive pesadelo que eu cortei meu cabelo, cara. E aí eu acordei nervoso, assim, que eu cortei e arrependi. Sabe? Por quê? Porque a minha maneira de me colocar no mundo é de cabelo grande. Eu gosto de ter cabelo grande. Eu tinha medo que quando eu estava na faculdade, que quando eu fosse ser professor, eu ia ter que cortar o cabelo. Eu gosto de ter cabelo grande. É bobagem? É bobagem. Mas é o jeito que eu gosto de me colocar no mundo do ponto de vista físico. E aí, se eu quisesse ser loiro, e aí podia pintar o cabelo, né? Se eu quisesse ter silicone, sei lá, menina ter silicone, ou menino, sei lá, pôr botox, deixar barba ou não deixar barba. Quer dizer, são opções estéticas, opções de sexualidade, né? A palavra opção, inclusive, é muito ruim para falar de sexualidade, porque a gente não escolhe, né? A gente porque ninguém escolheu gostar do que gosta, a gente simplesmente desenvolve isso. E, enfim, e aí é um tema que não acho que poesia tem que ser necessariamente panfletária de discussões políticas, mas ela tem que expressar o que a gente sente, né? E isso é muito uma coisa que eu sinto, porque diz muito sobre a mediocridade nossa enquanto sociedade, né? Que é uma coisa que para mim não tinha que ser nem discutido, sabe? Porque, né, igual no Fragisfobias eu falo isso, né? Se não te diz respeito, né? Por que você fica, né, tocado, por que você fica bravo, etc. Então, muito legal. O Gabriel citou aí dos 26 poetas hoje, para a gente ler. Quem sabe, hein, Gabriel, próximo trimestre aí, por mim, fechou. Vou ler o comentário da Mari, que eu acho que ela está no trampo, não pode falar. Ela falou: primeiramente, peço desculpas por não poder abrir o microfone, que eu estou no trabalho. Os poemas do livro me cativou de maneira linda. Ao longo do livro, os poemas nos prendem, que perdemos até a noção do tempo. Porém, um poema em específico me chamou muita atenção, talvez pelo momento que estamos vivendo. E não está sendo fácil. Que massa se relacionar isso com o momento, olha o que eu falei antes, né? Porque esse poema aí foi um poema que eu escrevi quando eu terminei um namoro, que não é nenhum daqueles outros que eu falei. Ele é até o mais antigo de termos de namoro, assim, eu fiquei muito triste. Quem nunca, né? Uma hora as águas passadas viram lágrimas, a seiva vira sangue, a argila vira areia. Uma hora o sorriso fica amarelo, e todas as memórias, e promessas, e poemas, e metáforas, todas aquelas manhãs de sol, todas aquelas tardes de chuva, todas aquelas noites frias e filmes, viram apenas um frio na barriga, um aperto no peito. Uma hora você perde a hora, uma hora o amor vai embora, uma hora se pergunta, e agora? E o grilo cantando lá fora no frio, o riso zumbido desses mosquitos, o silêncio desse quarto vazio, poderão ser a sua única resposta. Ainda bem que eu sabia de qual é esse poema, que no final eu estava lendo no chat e acabou, o final do poema não está no chat. É isso, né? E legal que esse poema, ele falou de um... Né, quando eu escrevi, tinha a ver com o término de namoro, com perder a pessoa que você ama, mas pode ser perder para a morte também, né? Pode ser a pessoa que se foi. Então, em muitos sentidos, né? E isso é muito massa. A Mari falou: esse poema me fez até chorar, para ser sincero, pelo fato que talvez nós deixamos muitas coisas, sentimentos, frases que precisam ser faladas para amanhã, e o amanhã talvez não venha. Vimos com essa pandemia que a vida é um sopro, e é um sopro, e a qualquer hora pode acabar. Realmente, Mari. Então ele me fez refletir, principalmente na parte que fala: uma hora a gente se pergunta, e agora? Porque se nós estivermos deixando tudo para amanhã, e o amanhã não chegar, muito profundo, e muito bonito e muito verdadeiro, né? E eu acho que todo tipo de relacionamento, muitas vezes, a gente perde, né, cara? Na vida mesmo, né? As coisas estão no jeito, cara. Amigos, pede pra morte, pede pro término, pede... Né? Tem uma frase que eu li que eu gosto, assim, que me tocou muito, que era assim: uma vez... um dia foi a última vez que você saiu para brincar com seus amigos e ninguém sabia. Olha que forte, né? Porque um dia foi a última vez que a gente foi brincar como criança, na rua, assim, e depois disso a gente nunca mais brincou, porque a gente não lembra a última vez que a gente brincou, né? E aí as coisas foram mudando e a infância foi perdida, né? E isso pode valer para tanta coisa, né? Muito massa, Mário. Parabéns aí. Emocionante sua leitura também. O Maria Clara, o que você falou? Não, 2h25, tem uma hora já. Lívia, tá aí? Se abrir a câmera, 2 pontos para abrir a câmera, hein?
Ai, hoje não dá, gente. Minha situação decadente não me permite. É, Mas, primeiramente, eu queria parabenizar o Igor pelo livro. Eu amei, achei todos os poemas lindos. Também me prendeu muito, eu consegui ler bem rápido. Eu acho que, se eu não me engano, foi o Gabriel que comentou no começo que em alguns que ele tinha dificuldade de ler poema porque ele ficava tentando entender, né? Em alguns eu tive esse problema, que eu lia, eu não entendia, mas daí depois eu voltava, lia de novo com mais calma. E aí eu consegui entender. Gostei de todos, separei um tanto, mas daí eu acabei escolhendo um que é o Saudade. Fiquei morrendo de medo de alguém ler ele, mas graças a Deus ninguém leu. Aí eu vou ler e depois eu vou falar porque que eu escolhi ele. Saudade, de quando a gente falava a verdade. Não porque tinha jurado, porque se dizia namorado, mas porque não era errado não estar maquiado. Essa sinceridade de criança que erra o passo na dança do teatro social, de não achar legal empurrar o outro em seus próprios abismos, encoberto na capa do próprio cinismo. Claro que amar, viver é risco, é cisco, perigo. E quem vai ser tão babaca a ponto de tirar a máscara, mostrar feridas, fantasmas, mostrar mentiras e falhas? Muito prazer em te desconhecer. Um dia, depois do milagre, todo cego vai ver e pagará para ver. E mesmo assim não vai crer no que está a aparecer, a perecer a aparecer, e saberá o melhor, desaparecer. Eu escolhi esse poema, como eu disse, eu tinha selecionado outros dois, mas hoje eu estava conversando com a minha irmã. A minha irmã ela é pedagoga, né, especialista em educação especial, e ela tem um filhinho. E a gente estava comentando, ela gosta muito de estudar sobre o comportamento da criança e tal, e a gente estava comentando de como as pessoas são cruéis. Ela viu um post e compartilhou comigo que a menina falava assim: eu acho muito cruel como as pessoas podem distorcer a nossa autoimagem. Eu achava meu nariz normal até ouvir que ele era feio pela primeira vez. E esse poema fala da questão da inocência da criança, né? De não ver nada errado, de não estar maquiado, de ser ela mesma. E às vezes a gente se acostumou tanto com esse padrão, principalmente na internet, né? De beleza que é imposto por essa busca pela perfeição, que quando a gente vê alguém se aceitando e se gostando do jeito que ela é, a gente estranha o natural, que era para ser o contrário. Eu mesma já me peguei várias vezes, às vezes eu vejo alguma artista, alguma pessoa famosa e a gente faz o comentário, né? Nossa, mas ela tem tanto dinheiro, por que ela não faz tal coisa? E às vezes aquilo não está incomodando a pessoa, é algo que para ela é normal e a gente põe defeito e por a gente pôr defeito a pessoa acaba achando aquilo feio. Então eu achei o poema muito sensível, muito bonito e me trouxe muita reflexão. Parabéns. Olivia, que legal. Parabéns a você aí pela sua leitura. Como eu falei, vocês estão todos ótimos críticos literários aí, com leituras muito profundas, muito bonitas, muito verdadeiras, e eu estou super feliz de ouvir vocês recitando, vocês interpretando, e os sentidos que estão fazendo para vocês aí. Legal isso que você falou da sua irmã, né? Essa reflexão, pô, que doideira. E esse poema foi um poema escrito deprimido também, aí, que tem a ver com mentiras, né? E várias tretas, né? Mas ficou um poema bem bonito mesmo, inclusive. A Lauane e a... Como é que chama? Tem aquele projeto lá, a Cauane e a Lauane, isso. Tem o Desenhando o Poema, né? E eles fizeram uma versão muito bonita com esse poema aí, tá lá no Instagram deles. O Gabriel, quer falar? Rapidão, é só porque estou aqui ouvindo todos vocês e pensando várias coisas. Reafirmo aí os elogios que o Igor fez, né? O pessoal está bem reflexivo e analítico. É legal realmente acho que o clube de leitura tem muito disso mesmo, né? E acho que hoje está mais ainda do que de costume, de reler a leitura que a gente fez, né? Reler o livro que a gente fez a partir dos olhos, né? E da visão de mundo mesmo das outras pessoas. Mas a Lívia falou sobre essa coisa do não entender na literatura, né? Como eu disse antes, né, Lívia, você até fez referência, eu tenho muito disso, assim, e eu já conversei com vários amigos que são da letras, né? Ou que gostam mais de poesia, por exemplo, e
sempre tentam me convencer um pouco, o Igor até falou um pouco sobre isso, né? É que literatura é uma expressão artística, né? E que, às vezes, como outras formas de expressão artística, né? Filme, por exemplo, cinema, o entender no sentido racional, da racionalidade, né? De racionalizar aquilo ali, é menos importante do que a experiência de entrar em contato, para não falar consumir, aquele poema ou aquele filme, né? E eu acho que isso é importante, assim, da gente pensar, né? Principalmente, acho que talvez com a poesia, mas com outras formas de literatura também. Não sei, talvez o livro podia falar um pouco mais sobre isso, assim. Eu lembrei com a fala da Lívia, com a reflexão da Lívia, um pouco sobre isso, né? Sobre o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é talvez um dos meus livros favoritos assim, da vida, e que eu entrei na faculdade, no vestibular também tinha Guimarães Rosa, e aí eu gostei, e aí entrei na faculdade, muitas pessoas lendo, e aí eu fui tentar ler, e eu confesso que eu, sei lá, da terceira ou da quarta vez só que consegui realmente ler o livro até o final. E eu acho que o Guimarães, lá no Grande Sertão, tem um pouco disso também, né, de fazer determinados experimentalismos com a língua, e eu acho que o Igor faz um pouco isso também no livro, né, que são para a gente poder entender um pouco a língua, brincar um pouco com a língua, sentir um pouco a língua, e não para poder entender a língua. Eu acho que a poesia leva um pouco a gente para esse lugar, assim, né? Não só a poesia, né? Grande Sertão de Veredas é um romance, é uma prosa, né? Apesar de ter uma força poética muito grande, talvez por isso fazer essa brincadeira com a oralidade, com essa coisa de ter outras experiências com a língua do que só a experiência racional, da compreensão, de explicar tudo, né? A gente tem muito isso ainda. Tanto que se usa o prosa poética, né, para falar prosa poética, isso. A Maria Aparecida está dizendo ali que gostaria de ler, né? Eu acho que não é um livro para ler no clube de leitura. A gente até conversou sobre isso, eu, Igor e a Aline, que é um livro muito grande e é um livro que tem até uma dificuldade, assim, realmente, mas eu, particularmente, recomendo fortemente aí a leitura de Grande Sertão Veredas, porque é um livro muito bom mesmo, por várias razões aí que a gente poderia falar depois. Muito bom. Muita vez isso aí que você falou, Gabriel, tanto que o primeiro poema do livro, ele fala assim: se não há sabor, não quero nem saber. Né? O livro meio que é aberto com essa frase, né? Se não há sabor, não quero nem saber. É tão poeta quem escreve quanto quem lê. Além de silêncio, poesia é encontro. No mais, nem te conto. Quer dizer, a proposta do livro é muito essa, né? De ser tão poeta quem escreve quanto quem lê. E se não há sabor, quer dizer, se não há diversão, se não há toque, se não há emoção, qual é o sentido do saber, né? Sem o sabor, né? E as relações e é também uma brincadeira com as palavras, né? Obviamente, né? Mas muito massa aí, Gabriel. Anaí, tá por aí? Opa, tô sim. Então, eu fiquei aqui pensando, né, sobre o que eu ia falar, porque... Tá dando pra me ouvir? Alô? Tá sim. Ah, tá. Então, eu fiquei aqui pensando sobre o que eu ia falar, porque eu acho que tem muita coisa pra falar, mas eu fiquei tentando organizar, né, os meus pensamentos. Mas é isso, eu acho que eu gostei muito da capa, né, assim como eu comentei no chat também, eu achei muito psicodélica, assim, o título também. Cromossomos cósmicos, né, que você até comentou daquele negócio de que, tipo assim, vem aquele negócio da pessoa ser tão, tipo assim, abranger o pequeno e o muito grande, né, o infinito dentro da gente, só que, calma, deixa eu respirar. Só que como a gente, tipo assim, a forma que eu vi foi que teve uma dicotomia muito grande nesse título e no livro também, né, da gente falar da falta de sentido, assim, na vida e no sentido, assim, tipo, da beleza, tipo, das coisas pequenas mesmo, né, que é tipo assim, você vê um passarinho, a beleza da natureza, né, eu acho que o sentido da vida, assim, para mim, não sei se para outras pessoas também, é a gente agarrar esse absurdo e, sabe, tentar ser feliz com essas pequenas coisas que deixam a gente feliz, né. E eu escolhi, tipo assim, eu tinha escolhido outros poemas também, mas já falaram. Aí sobrou um deles que eu tinha escolhido também, que eu achei massa, que é o Aniversário.
E eu vou recitar ele aqui. Eu não falo muito bem, como deu pra ver, mas vou tentar. Então, aniversário. É claro que é um sarro receber abraços, presentes vários. Apesar que o que ganho quando desato os laços são passados. Mesmo que não passem os passados, imóveis pássaros asfaltando o caminho. Por outro lado do muro, o duro futuro é claro, mas a boa intenção não. Preenche a solidão. Parabéns por suportar a estrada em direção ao nada. Por atuar na peça do nosso contínuo acabar-se. Pode ser que o que resta antes da morte é fazer uma festa. Acreditar no engano para não chegar. Não para chegar, mas para seguir andando. Então vamos, vida. Rodando a dança falsa do tempo. Vamos, vida. Estilhaçar antes que seja tarde a medida. Vamos, vida. Desconhecer. Devorar a esfinge. Vamos, vida. Acreditar em nossas mentiras bonitas. Vamos, querida. O baile já começa. Ainda falta fantasia. E eu gostei desse poema porque eu achei que fala muito disso, né? Desse negócio tanto da falta de sentido como sabe, tipo assim, você conseguir enxergar a beleza nas coisas, sabe? Sabe, a gente fica vivendo essa peça, né? Que no caso é como se estivesse interpretando a sua própria vida, sabe? Às vezes a gente olha dessa forma. Mas é literalmente você abraçar isso, né? Você se contentar com isso mesmo e ser feliz dessa forma, sabe? Porque eu acho que é isso que é a vida. E é isso que eu tinha para falar. O Anaí, muito massa, cara. Muito legal a sua leitura. Esse poema, por muito tempo, foi o meu poema favorito das coisas que eu tinha escrito, assim. É um poema que chama Aniversário porque eu escrevi no meu aniversário em 2013, quando eu morava lá em São João del Rei, fazia faculdade e tal. E ele tem, acho que um ritmo legal, inclusive ele foi musicado também, e depois eu te mando. E ele fala várias coisas em relação a... Ele tem a ver com essa pegada de aniversário, né? Claro que é legal a gente receber abraço, né? Mas o que eu ganho são sempre passados, né? Apesar, mesmo que não passem os passados, né? Que eles são sempre dentro da gente. Então tem várias coisas do que estão dentro da gente, mas que permanecem e que ao mesmo tempo vão mudando e tal. Isso é muito massa, muito legal essa leitura. E legal você ter curtido a capa, assim. Acho que uma das coisas que contribuiu muito para esse livro tá indo bem, assim, é a capa também, né? Ele teve um projeto gráfico muito massa. Vou ler o comentário do William aqui, que ele falou que vai ter que sair, que ele tem uma coisa. Ele falou, não gosto muito de poesia, mas vou falar, na moral, o livro me prendeu demais. E ter o físico autografado seria uma honra. Depois a gente combina aí, William. E um poema que comparei com o momento atual é Saudade, porque no ano passado ficamos em isolamento e sem ver as pessoas, só remotamente, sem um momento social com os amigos. E esse ano tá rolando, né? O Saudade, que foi lido agora há pouco. Massa demais, William. Eu mandei uma lista aí, galera, no final, que eu fui acompanhando de quem falou que queria falar ainda. João Lucas, Júlia Souza, William, Samira, Isabelle, Carlos e Lara. Caso tenha alguém que não falou ainda, fala aí no chat para ver se faltou alguém aí, que aí eu chamo. O João Lucas fez um comentário aqui falando que ele não vai poder ler por questão aí de som e tal. Então eu vou ler o comentário dele. E ele falou de um outro poema, que se eu não me engano são esses dois, que tem uma pegada meio de Minas Gerais e tal, que é o poema Estrada de Terra. Cadê o comentário dele? Por ser um poema que lembra um pouco a casa do meu avô, minha infância, e retrata muito Minas Gerais. Vou ler aqui, que aí depois o pessoal já fala dos próximos. Vamos ver se a gente já acaba até as 4, hein? Estrada de Terra, entre Diamantina e Milho Verde. É legal que esse e alguns, aquele do IP também, foram escritos na estrada. Então, quando tem assim, entre Diamantina e Milho Verde, São João del Rei para Caxambu, é porque ele foi escrito na estrada. Poema de viagem. Olhei, senti essa sintonia. Tudo no cerrado parece apontar para cima. A poeira que sobe da terra, serranias, a serra, o cerro, os galhos, até as pedrinhas. O telhado avermelhado, a fumaça do café, a fé, a cruz, o credo, o clima. Claro, que diabo. Posso estar errado, mas acho. Se não for providência divina, ao menos é uma coincidência imensa e muito bonita. Parece poesia.
mas é Minas. O mundo não cabe numa fotografia, mas a gente tenta, venta, inventa, cria, esquenta, esfria. Tá bom, mesmo se não. Vamos entrar, vamos sentar, como nossa velha nos ensina, não com um pão de açúcar corcovado, mas com um pão de queijo compartilhado. É isso só. Essa subida, a fumaça, a cachaça. Aqui eu vivo, moro e morro. Subo, desço morros. Embarco nesse trem. É a vida desse meu lugar. É a vida. Um poema bem telúrico, Minas Gerais. Vamos seguir a sequência aí, então. Ver se tem mais alguém faltando aí. Júlia Souza, tá por aí, Júlia? Júlia? Alô? Opa, Tá me ouvindo? então assim, 3 pontos para ligar a câmera, hein? Ok, se eu ligar a câmera, eu posso cobrar no trimestre? Pode, no bimestre. Não, no bimestre não, eu quero só no trimestre. Ok. Eu até ligaria a câmera, mas fica escuro, ó, pra ligar pra vocês verem. Liga aí, mas pode ficar escuro, não tem Tá problema muito não. escuro aqui, não dá pra ver, tá vendo? Tá vendo? Tá muito escuro. Bom, eu vou ler aqui um poema pequenininho. Ainda bem que eu separei 3 poemas, porque os outros 2 já tinham lido, que são lindos. E, bom, sobre o livro. Eu gosto de poesia. Eu não gosto de poesia muito longa. Na verdade, eu prefiro soneto. Eu acho muito lindo. E, bom, quando eu fui ler o livro, eu senti que, por não estar escrito de uma forma muito formal, é mais fácil de entender. Normalmente, quando a gente pega poemas com umas palavras um pouco mais difíceis, assim, que a gente não conhece, não usa no dia a dia, fica mais difícil a compreensão. E às vezes tendo até que pesquisar a palavra no dicionário, no Google, né, para poder entender o que que aquilo ali significa. E, bom, quando eu li, né, alguns pedaços assim, do livro, eu olhei e falei, nossa, isso aqui tá perfeito, dá para você entender direitinho. Não é uma coisa difícil, mas que transmite é, um pensamento, assim, a gente começa a refletir, sabe? Por exemplo, o poema que a Raquel leu, apesar de ser pequenininho, gente, aquilo ali você começa a pensar tanto. Então, assim, eu acho que isso que é legal, porque toca nas pessoas, entende? Tipo, não importa se você tá usando palavras difíceis, não importa se os textos são enormes, o importante é que você tá tocando as pessoas, você tá conseguindo transmitir uma, uma reflexão, pelo menos do meu ponto de vista. Bom, eu vou ler Tudo Cambia. Tudo é vão. As únicas coisas definitivas são as que não têm definição. Como eu e você tentando entender. Porque na língua portuguesa há 4 tipos de porquê. E a única resposta é porque não tem por onde. É porque não tem porquê. Eu gostei muito desse poema, porque realmente, gente, nada tem definição e nada é infinito. Eu vi uma vez que nem o para sempre, sempre acaba. Então acabou me tocando. Assim como o Saudades também me tocou muito, eu achei um poema muito lindo. Mas parabéns pelo livro, Igor. É só isso. Muito obrigado, Júlia. Legal sua leitura. O título desse poema é uma referência também a uma música da Mercedes Sosa, que é uma cantora argentina, muito bonita. Você vai adorar as músicas dela. Inclusive, sua voz é muito bonita, Júlia. Dá vontade, parece aquelas vozes de meditação, assim, dá uma calma assim, ouvir sua voz. Muito massa. Samira, tá por aí, Samira? Tá, a Mariana de Oliveira Carvalho falou, falta eu. Não sei, Mariana, você já falou ou falta você para falar também? Samira, tá aí? Oi, tá me ouvindo? Tô sim, 2 pontos para abrir a câmera, hein? Eu prefiro só deixar o microfone mesmo. Beleza. Então, o livro é lindo, eu amei a temática cosmológica dele, não só na capa, mas também está presente nos poemas, né? Gostei também da forma livre da escrita, os jogos com as palavras. E uma impressão que eu tive é que os poemas foram feitos
para serem recitados e interpretados, sabe? Eu tive essa impressão. E um livro de poemas, que é uma coisa que eu tenho bastante contato, é diferente porque cada poema fala de um assunto, tem a sua particularidade. Cada um acende um sentimento, né? E esse foi bem assim, é muito diversos os assuntos. Cheio de poemas que fazem aquela crítica necessária, né, do mundo atual. E eu amei vários deles, me identifiquei com muitos mesmo. Eu acho que eu nem poderia escolher um ou dois, porque foram vários. E uma curiosidade é quando eu estava lendo Bem-vinda, minha mágoa, minha amiga, eu já estava sentindo aquele poema como uma música que me abraça, que me entende. E aí, de repente, apareceu o verso: ouça minha angústia como que é? Ouça minha angústia como a música mais alta. Aí eu achei isso bem curioso. E o poema que eu escolhi foi Perguntou minha idade. Perguntou minha idade, falei a verdade. 14, 25, 90, tanto faz. Importante é o eterno. E perto dele, a gente sempre é novo demais. E eu escolhi ele por ser pequeno e mesmo usando poucas palavras, ele diz muito. E eu amo isso, sabe? E ele fala sobre como é relativo à nossa propriedade. Então a gente pode ser infantil, maduro, imaturo, tudo no mesmo dia ou numa mesma conversa. E as pessoas ficam querendo nos rotular pela nossa idade, né? Sendo que idade não diz muita coisa sobre a gente. Eu mesma passo muito pela situação das pessoas falarem: ah, você parece ser muito mais nova, né, do que você realmente é, mas quando eu converso com você dá pra ver que você é mais velha do que aparenta ser. Isso é muito interessante, né? E ele também fala sobre o pequeno instante que nós somos no universo, a efemeridade da vida, da existência, e eu sempre penso nessas coisas. Isso é algo que eu notei muito nos seus poemas, que você fala bastante disso. Então você pode ter, sei lá, 127 anos, que não vai ser nada em relação à história do universo. Então, e a gente acha que tem todo o tempo do mundo, mas não é bem assim, né? E muito obrigada pela oportunidade da gente ler seu livro. Eu gostei muito mesmo. Muito obrigada. Ô, Samira, que leitura mais bonita, mais sensível. Estou emocionado com a fala de vocês. E esse poema é também um dos poemas que fazem muito sucesso aí por aí, com gente muito nova, com gente meia idade, com gente mais velha. Parece que faz sentidos diferentes. Eu escrevi ele dando aula, olha que engraçado. E aí uma menina de 14 anos me perguntou quantos anos que eu tinha, e eu tinha 25, por isso que fala 14, 25, 90, né? E aí foi justamente isso. Ela, pô, Igor, porque você parece ter a nossa idade. A menina de 14 anos falou isso, né? As coisas que você fala, o seu jeito e tal, você não parece tipo professor, né? A ideia que a gente tem de professor e tal. E aí eu fiz essa brincadeira do... Ah, mas perto do eterno, a gente aqui, doideira de refletir. E aí eu coloquei, né? Perguntou minha idade, falei a verdade, 14, 25, 90, tanto faz. O importante é o eterno, e perto dele a gente realmente, uma pessoa recém-nascida, uma pessoa de 100 anos, perto do tempo cósmico, ela tem a mesma idade, porque é irrelevante 100 anos no tempo cósmico, né? E isso dialoga com a temática do livro e dialoga com essas questões, né, que são tão profundas e ao mesmo tempo tão presentes, né, que nós somos imensos e ao mesmo tempo muito pequenos, né? Então, recomendo novamente que vocês assistam o filme Interestelar. Esse é um dos filmes. Acho que a próxima vez que eu lançar uma edição desse livro, eu vou colocar uma playlist para você ouvir lendo o livro e uns filmes e documentários para você ver que tem a ver e umas músicas para você ouvir. Porque tem muita referência, né? Mas que legal que você curtiu isso aí, que você pensou essas coisas. Bom demais. A próxima aí agora é a Isabelle. Tá por aí, Isabelle? Quer ganhar um ponto aí para abrir a câmera? Olá. Oi, gente. Eu vou copiar. Ganhou! Eu quero ler primeiro o poema. Eu escolhi o poema Tá Bem, Balma.
Os amores são líquidos, sim. A vida, a modernidade também. Mas a gente pode beber tudo até cair, vomitar, fazer xixi. A gente pode congelar e patinar, tomar sorvete ou fazer nevar. Cada um pode se esquentar e evaporar. Fazer fumaça, sei lá, soprar. Respirar, inspirar e, no fim, expirar. Se é água, também é gelo, plasma, ar. H2O nenhum vai ensinar no símbolo o que a cachoeira fala de mergulhar. Se tudo é fluido, basta reconhecer o estado das coisas de eterna infância. Massa, mimese, mudança. Devir que vivemos, em toda a imagem e esperança. Eu escolhi esse poema, principalmente por causa de um trecho que mais me chamou a atenção, que é o trecho que fala H2O nenhum vai ensinar no símbolo o que a cachoeira fala de mergulhar. E eu me identifiquei com essa parte porque eu sou uma pessoa muito teórica e esse trecho fala disso, né, de largar a teoria e experimentar para você entender mais coisas. E eu não consigo fazer uma reflexão tão profunda igual vocês estão fazendo, mas porque, igual eu falei, eu sou uma pessoa mais teórica, eu não sou tão sentimental. Mas eu queria deixar registrado que eu gostei desse poema, eu gostei bastante do livro e parabéns, Igor. Valeu demais, Iso. Como que é mais legal quando vocês abrem a câmera e a gente pode ver vocês? Acho que isso aí tem que ficar obrigatório mesmo para os próximos, porque é muito mais legal, cara, ver vocês, já que a gente já está longe, né? E eu adoro essa imagem. Tem um poema do casamento também, que eu escrevi no casamento do meu irmão na época, que a gente separou. E tem essa imagem também. Eu acho muito legal, porque é uma fórmula química, né? E aí relacionar isso com, né, uma fórmula, né, da água e tal, com a experiência de mergulhar na cachoeira, né? Não adianta, a teoria nunca vai se comparar com a prática, né? Isso é muito legal. A Raquel perguntou qual que é a diferença entre poema e poesia, né? Muitas vezes é usado como sinônimo mesmo, Raquel, mas em termos técnicos, o poema tem mais a ver com a estrutura formal e a poesia tem mais a ver com sentido, né? Então, todo poema, a ideia do poema é ele ser o lugar da poesia, né? Da poesia se erguer estruturalmente dentro do poema, né? Nesse sentido. Beleza? Agora, a poesia, você pode dizer que ela pode existir fora do poema, né? Como esse sentido artístico, né? Epifânico, etc. Vamos lá. Carlos, é você que vai ganhar um ponto agora por abrir a câmera? Manda ver. Fala, Igor. Dessa vez eu vou deixar passar, né? Até porque o contraste seria muito grande, né? Tipo, sair da Isa e vir para mim. Eu vou poupar vocês disso. Mas tem dois poemas. O primeiro que queria te parabenizar, né? Pelo livro. O primeiro poema é o 7.000 Faces, porque eu tava lendo, né? Aí do nada você mandou um Cala Carlos, seu diabo. Aí eu fiquei assustado, né? Porque, desculpa pelo barulho, é que o apartamento aqui é do lado de uma avenida, aí parece que eu tô debaixo do viaduto. Mas eu achei muito interessante isso, né? Porque ninguém espera que do nada seu nome apareça. Eu estava acostumado, os professores me mandarem ficar quietos na aula presencial, que era bem comum. Os professores mandaram ficar quieto, mas assim foi bem interessante. Mas o texto a poesia que eu mais gostei foi o High Tech, como que eu vou achar. Que ela tá mais para baixo. É na página 71, o High Tech. Tá. Quanto você acha aí, só para justificar esse Carlos aí, porque ele estava, no caso é o Carlos Drummond, né? Inclusive ontem na aula eu recitei esse poema, que é o poema de 7 faces, né, do Drummond. E esse poema fala de 7.000 Facebook, né? E aí ele dialoga com essas 7 faces do Drummond e tal. Mas engraçado essa leitura, vai lá.
Eu achei maneiro na hora, assim, lendo. Aí, a que eu mais gostei é a Hightech, que ela é bem curtinha, ela fala LP, CD, DVD, HD. Cada vez mais memória e menos para dizer. Ainda sobre aquela discussão lá, né, sobre o dilema das redes, eu vi um artigo de uma escritora, chama Vanessa Spirandeu. Ela não é muito famosa, não. Nem o blog que eu vi, chama algorit.com. Aí ela falou uma frase que me marcou bastante, que é assim: diga-me o conteúdo que consomes, que direi quem tu és. E também eu vi algo esses dias para trás que o cara falou que os loucos nunca tiveram tanto palco como agora, porque a internet dá voz para todo mundo. E outro dia eu estava conversando com meu pai também sobre como a qualidade das músicas decaiu de um tempo para cá, como a poesia mesmo das músicas decaiu totalmente. Hoje a batida é bem mais importante do que o que está sendo dito, e o sentimento em cima daquilo, a sensação que aquilo te traz, é bem mais valorizado do que a sua reflexão em cima daquela letra, né? Algo bem interessante também é que quando eu estava lendo o livro, assim, os poemas, parecia que você tinha acabado de sair de um cenário pós-guerra, assim, bem melancólico, tipo, Marília Mendonça nem chega perto das bad do Igor, e eu acho que seria bem maneiro se você musicalizasse todos eles. Acho que seria bem da hora se lançasse uns trap dos teus poemas. Queria te parabenizar, e foi mais ou menos isso a reflexão que eu tive. Carlos, valeu. Massa demais. Que bom que eu tô mais depressivo do que a Marília Mendonça, que eu sei que é famosa pelas melancolias. Na verdade, Marília e Mendonça é uma só, é duas? É Marília e Mendonça. Eu não sei também. O que você falou aí dos trap, massa também, é uma só. Inclusive, tem gente aí que já pegou para fazer um som em cima, tanto de música psytrance quanto mais puxado pro rap, pro trap. Quem sabe rola, né? Tá rolando rock and roll, vários MPB, né? E tal. Eu acho isso muito legal, porque vira outra coisa. Depois vocês dão uma conferida nos vídeos que eu mandei, pra vocês verem eles musicados. E total, né? Que você falou aí é uma frase do Humberto Eco também, né? Que a internet dá voz a uma legião de imbecis, né? Muitas vezes, porque aí qualquer pessoa pode falar, né? Isso muitas vezes é um problema. Esse poema tem a ver com isso, com essa coisa de tecnologia, e chama high-tech, que é a ideia de alta tecnologia, mas é um trocadilho com haikai, né? Que é um estilo de poema curto de 3 versos, né? Que o Leminski escreve muito, inclusive, que é uma forma de poema que veio lá do Japão e tal. Beleza? Lara, você que vai ganhar um ponto agora para abrir a câmera. Oiê, hoje eu não vou não. Não tô preparada. Mas eu escolhi um dos primeiros poemas. Eu achei que eu não ia curtir muito, porque eu não sou muito chegada a poemas, mas de cara, assim, um dos primeiros poemas já foi o meu preferido. E eu vou ler ele. Recebi um elogio pelo tamanho do meu lápis. Respondi que não valorizava isso tanto. Que estudo, leio, escrevo porque amo. Mas preferia morar no campo, passar o dia pescando. E eu nem sei pescar. Preferia abraçar com ritmo, forró, samba, tango, e eu nem sei dançar. Preferia pegar o meu violão, dizer tudo e nada falar, e eu nem sei tocar. E tinha lições de humildade, com microscópios e telescópios, e eu nem sei olhar. E daí fico nesse amor platônico, tentando criar sentidos, e nunca alcanço. Não sei dirigir nem bicicleta, daí crio acidentes sintáticos, com licenças poéticas, colando cartazes, panfletando epifanias, gozando da cara do dia a dia. A vida que poderia ter sido, e foi, e foi-se, e foi-se, entre os olhares, vanidades, vaidades e açoites. Eu li o livro todo de uma vez, e esse foi o poema que mais ficou na minha cabeça. Eu fiquei até surpresa, porque foi um dos primeiros. E quando eu fui tentar entender
por que eu tinha gostado tanto dele, eu descobri que eu tenho essa ideia de que eu tenho que ser muito boa nas coisas e que, na verdade, isso não conta tanto. É mais os pequenos momentos que contam. Eu não sei bem se é essa a ideia que o poema queria passar, mas foi isso que me fez gostar tanto dele. Muito bem, Lara, que legal sua leitura. Ele também é um dos poemas favoritos meus. Eu gosto muito dessa frase que eu tinha lições de humildade com microscópios e telescópios. E tem a ver, né? Foi no contexto de, nossa, como você tem um currículo bom, né? Você já fez um tanto de coisa. E aí eu realmente acho que essas coisas quer dizer quase nada, assim, cara. Quer dizer alguma coisa, mas as coisas importantes da vida realmente são outras, né? E o poema fala isso, né? Várias coisas que são coisas simples e que são, no final das contas, são as coisas mais importantes, né? E não é importante o tanto que você é aplicado, o tanto que você faz as coisas. Eu não gosto muito desse discurso pragmático demais e coach motivacional demais. Assim, eu acho que as coisas para mim vão mais em outra direção. Então, você fez uma leitura muito legal, assim, e valeu demais. Que bom que você curtiu ele. E o livro, né? Para finalizar agora, Mariana, inclusive está na hora de dar tchau mesmo, vai acabar na hora certinho. Oi. Aí, vai Então, abrir a câmera? não, dessa vez não. Ah, Eu gostei muito do livro. Todos os poemas me fizeram pensar bastante, porque até uns eu senti que se encaixaram bastante com a minha vida. Eu tinha escolhido um que eu me identifiquei muito, mas já falaram sobre ele, então eu vou falar o outro que eu escolhi. É O Desastre Cósmico. O acaso, o caos, a gravidade, como uma saudade, da primeira explosão onde tudo era um, e era tanto que não conteve. Sua solidão, desde então, imerso em sua dispersão, o universo conspira sua impossível união. Expansão, gravitação, rotação, translação. Entretanto, só encontrava mais vínculos, mais vácuos, mais vãos. E eu entendi que tudo pode acabar de uma hora para outra, ou seja, que um dia pode ser tudo e no outro nada, mas que também nada que a gente vive nessa vida é em vão. E ele tocou bem meu coração, onde muitas coisas nesse livro me fizeram sorrir, porque eu lembrei de algumas coisas que eu já passei, mas também umas me fizeram refletir sobre alguns acontecimentos também, e é isso. Ô, Mário, muito legal. Eu acabei de mandar no grupo lá do Clube de Leitura, depois você vê uma musicalização desse poema, que ficou muito massa, do Desastre Cósmico. Esse foi um poema que eu escrevi no México também, né? E fala realmente dessas coisas que você falou. E essa relação universal, né? Do Big Bang, das coisas em constante expansão e tal, que também tem a ver com os grandes temas do livro, né? Que é relacionar as pequenas coisas com as coisas cósmicas, universais, com as coisas da vida como um todo, né? Com os nossos universos interiores e tal. Muito legal. O Gabriel falou que teve que sair, porque acho que ele tem um atendimento agora para dar às 4, mas a gente já está finalizando. Vou chamar a Aline aí para fazer as considerações finais, para ler um poema que ela falou que ia ler depois. E caso tiver alguém que queira falar mais alguma coisa ou tenha ficado sem falar, galera, manda no chat aí que a gente dá a palavra. Senão fica para a Aline encerrar, mas desde já agradeço e confesso aí que estou super emocionado e super feliz com a leitura que vocês fizeram. E estou até pensando como que, assim, eu acho que as coisas que vocês falaram foi muito mais legal do que todas as mesas que eu fiz com vários deles com profissionais, com professores, com estudiosos, assim, cara. Por isso vai ao encontro do que eu penso, de que a poesia tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa que todo mundo pode ler e que faz sentido para todo mundo e que assim que é legal, né? Que a poesia é o lugar do encontro, né? E é tão poeta quem escreve quanto quem lê, né? Como diz aí os primeiros poemas do livro. Beleza? Valeu demais. Aline, fica com a palavra aí. Desde já agradeço aí a você, a todo mundo, o Gabriel que saiu aí. Valeu. Bom, também reforço os parabéns a todo mundo. Foi muito gostoso, né? Ouvir e refletir também. Vocês trazem coisas, né? Que às vezes a gente não tinha pensado, ou trazem coisas que a gente tinha pensado e complementa. E assim, né? Eu vou tentar não me delongar muito. Eu sei que nosso horário já está bem avançado.
Mas, mais uma vez, aí também queria parabenizar o Igor por essa obra tão bonita, né? E tão agradável de se ler, de se recitar quando possível, né? É muito prazeroso. Então, muito obrigada por ter nos proporcionado isso, Igor. E aí, eu assim, marquei alguns, né? Fiquei esperando assim, os que não iam passar. E esse poema que eu vou ler, ele foi inclusive musicado também e ficou muito bonito. Se Tem Medo da Morte, e ficou maravilhoso, assim, a música de uma sensibilidade tão grande do músico, né, da composição, assim, à medida que ele foi tocando, achei, assim, muito bonito. E aí, né, assim, eu vou fazer a leitura dele então. Se tenho medo da morte, tenho mais da vida, da ausência que fica na partida da pessoa querida, do falecimento mínimo e imenso de cada momento, do nascimento de seres e quereres inesperados. Não fujo de mortos-vivos, mas sim de vivos mortos, dos que não se importam com tudo isso, que é tanto e tão nada, comprar, vender, viver, amar e outros vícios fortes, dos que matam e há tantas mortes, inclusive a própria, a vida besta, de proveito, de proveta, medo dos dados e dedos, do derradeiro segredo. Aos poucos pereço, o pouco do corpo, e morro, de novo, de medo. O que dá coragem? A linguagem, a fé com que ergo montes, o pé com que passo pontes, e faço letra a letra, meu elo, horizonte. Meu era, uma vez, já era, outra vez. A horrível beleza da incerteza. Criar como criança a esperança, malabarismos no ar. Morrer de viver, cair na tentação de tentar. É um poema muito profundo, né, que fala um pouco da intensidade da vida, de como a gente passa por aqui, né, ou como a gente deveria passar por aqui, e que, assim, né, nos evoca aí uma série de reflexões e, ao mesmo tempo, nos provoca, né, a viver uma vida mais intensa aqui, né, no agora, na certeza, no que a gente tem, né, de real aqui, de palpável e de pessoas ao nosso redor. Então, diante de tanta coisa bonita, né, eu escolhi esse para poder encerrar aqui hoje e fico com agradecimento aí, Igor, que eu guardo com muito carinho esse livro aqui, no coração e também na prateleira aqui. Um abraço para todo mundo, muito obrigada pela tarde de hoje, que foi muito gostosa. Valeu, Aline. Muito obrigado. Que linda leitura, linda reflexão. Estou super feliz aqui, ganhei o dia. E depois nós combinamos aí de como é que vão ser os trabalhos a partir disso, o próximo debate também. Beleza? Vou mandar mais algumas coisas no grupo lá sobre o livro também. E aí a gente vai conversando. Beleza? Um abraço a todas e a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Para mim foi muito legal, muito especial. Estou super feliz. Beleza? Valeu demais. Até a próxima.